Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos hoje nesta quarta-feira, uma quarta-feira ensolarada, Amanheceu hoje meio diferente, o céu todo cinza, Não estamos falando, como as cidades lá do norte, a cidade do centro-oeste também, que estão aí com essa poluição de fumaça, mas o nosso cinza aqui é um tempo meio indeciso, Parece que vai chover, mas ao mesmo tempo o sol já se faz presente. E nós estamos aqui hoje, dia 4 de setembro de 2024, para nós lermos a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo 2 Crônicas 35 e vamos ler aí um total de 27 versículos. E amanhã, quinta-feira, nós estaremos encerrando o livro de Crônicas e vamos partir para o livro de Esdra. E o que se fala em Esdra? A gente vai saber exatamente a partir de sexta-feira, Sexta-feira a gente já vai estar lendo este livro, Esdras, aonde eu tenho certeza que nós iremos aprender com esta palavra maravilhosa. Amém? Então, meus amados, vamos à nossa oração inicial para nós já estarmos lendo a palavra do Senhor e, como eu sempre digo, nós estaremos adquirindo conhecimento desta palavra maravilhosa que é a Bíblia Sagrada. Amém? Então, Senhor meu Deus, que o Senhor possa agora, Pai, abrir o nosso coração, o nosso entendimento para com a Tua palavra. Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, nesta tarde abençoada, que a vida deste irmão, a vida desta irmã, esteja também, meu Pai, com as bênçãos, com as vitórias que o Senhor tem derramado e a derramar ainda, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Senhor, abra o meu entendimento, abra o entendimento desta pessoa, deste irmão, desta irmã, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Amém. Então vamos lá. Livro de 2 Crônicas 35 e verso 1. Nós vamos estar falando sobre a celebração da Páscoa em Jerusalém. E o outro tópico, Josias provoca o rei do Egito e é morto. Então vamos à leitura? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempozio. Se vocês ouvirem aí, algumas músicas, circulares, como a gente diz, música mundanas, é a vizinhança aqui que hoje resolveram botar o som alto, Mas vamos torcer aqui para que não se capite. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor, 2 Crônicas 35, que diz assim, verso 1. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês 1, verso 2. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. Verso 3. E disse aos levitas que se ensinava a todo o Israel, e estava consagrando ao Senhor. Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão,
filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora serve ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Verso 4. E preparai-vos, segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. Verso 5. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos e os filhos do povo, e haja para cada uma porção das casas paternas dos levitas. Verso 6. E imolai a Páscoa e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Verso 7. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isso era da fazenda do rei. Verso 8. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. Verso 9. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Verso 10. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Verso 11. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes aspegiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses. Verso 12. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Verso 13. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito
e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Verso 14. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filho de Arão, se ocuparam até a noite com os sacrifícios dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Verso 15. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Eman, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, e cada porta não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Verso 16. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Verso 17. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa. Naquele tempo é a festa dos pães asmo, durante 7 dias. Verso 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam e os habitantes de Jerusalém. Verso 19. No ano 18º do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Agora vamos para o segundo tópico. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Segundas Crônicas 35 e verso 20, que diz assim: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemins, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Verso 21. Então lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra a ti, não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus, que me apressassem, guarda-te de te opores a Deus, que é contigo, para que não te destrua.
verso 22. Porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para a peleja com ele e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio a pelejar no vale de Megido. Verso 23. E os frecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Verso 24. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e que trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Verso 25. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto de Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Verso 26. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor. Verso 27 e final. E aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Amém? Então foi lido aí um total de 27 versículos do capítulo 35 do livro de 2 Crônicas. Amém? E como a gente vê esta celebração, que o rei Josias ele preparou, o texto já fala para nós que nunca houve uma festa tão, vamos dizer assim, tão espetacular, uma festa tão gigantesca, ou uma festa tão bem feita como fez o rei Josias. Você deve lembrar que ele era obediente ao Senhor. Ele fazia tudo o que era reto aos olhos do Senhor nosso Deus. E esta celebração desta Páscoa, aonde foi colocado ali, 1.000 e poucas ovelhas, foi colocado ali para a Páscoa o número de 30.000, porque 30.000 por todos os que ali se achavam, e de boi 3.000. Isso era tudo da fazenda do rei. Imagine o povo ali com cordeiros, com cabritos, um total de 30.000 que veio da fazenda do rei. 2.000, 3.000, vamos dizer assim, bois. E imagine qual era a riqueza do rei Josias. Mas eu quero que você lembre que tudo o que ele começou a fazer desde os seus 8 anos de idade, e ele reinou ali por 31 anos, ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor nosso Deus. Então quer dizer,
A resposta do Senhor era, em forma da obediência do rei Josias, era que o rei Josias ele fosse um rei próspero, diferente de Amon, diferente dos outros reis anteriores. A maioria desobedeciam a ordem de Deus. A maioria fazia o que era mal aos olhos do Senhor. De vez em quando que aparecia um que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, nosso Pai. E eu quero dizer para você que o rei Josias, ele poderia ter terminado o seu reinado de 31 anos de uma outra forma. Mas você vai ver que quando o rei do Egito, ele dá um recado de Deus para ele, como diz o versículo 21, então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti, não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus, que me apressassem, guarda-te, te opores a Deus, que é contigo, para que não te destrua. E a gente vai ver que Josias, ele age de uma forma totalmente diferente. E o que acontece? Veio a Josias, o rei Josias, ser atingido pelos flecheiros. E aí o que acontece? Rei Josias é levado para Jerusalém, mas morto. Porque se ele tivesse ficado lá no seu cantinho, ele não teria sido atingido de maneira nenhuma. Por isso que é bom a gente sempre estar atento e vigilante. Porque se nós estamos vigilantes, a gente vai saber exatamente quando é uma voz do Senhor que fala conosco, nos alertando, nos despertando, nos exortando. Agora, quando deixamos o eu entrar na nossa vida, aí o negócio se complica. Mas eu quero finalizar aqui agora dizendo que o rei Josias, ele andou segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero agora fazer uma oração, quero agradecer a todos que têm nos acompanhado. Amanhã é quinta-feira, estaremos encerrando o livro de Segundas Crônicas. E todos vocês são os nossos convidados para estarem conosco também nesta live aqui no canal Tempozinho. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, em favor deste lar, em favor desta família, nos guarda, Senhor, nos livra, Pai, de todo mal. Seja, Senhor, na vida deste irmão, na vida desta irmã, abra o meu entendimento para com a Tua palavra, o entendimento deste irmão, o entendimento desta irmã. Senhor, sejas conosco, Pai, nos abençoe poderosamente, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Foi aí mais esta live no canal Tempozinho e permitindo o Senhor nosso Deus, aqui amanhã nós estaremos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Deus abençoe.